Fala galera! Então, começando aí nosso curso gratuito de Física, nós vamos começar estudando a cinemática, que tradicionalmente é um dos primeiros assuntos que vocês estudam quando começam a adentrar nesse maravilhoso mundo da física. Quero te lembrar, antes da gente começar a aula, para tu já deixar o teu like e te inscreve no canal, assim, cada vez que a gente postar um vídeo novo, tu vai saber, tu vai ter uma notificação. Tranquilo? Vamos para a aula então. Quero te lembrar que a cinemática, ela vai ser a área da física em que a gente vai estudar os movimentos. Então, é o estudo dos movimentos, mas com um pequeno detalhe, sem se preocupar, sem se importar com as suas causas, ou seja, com o que causa o movimento. Certo, pessoal? A gente só vai estudar aqui o que acontece dentro desses movimentos na cinemática. Qual é a distância que as coisas vão percorrer, quanto tempo vai levar para ir de um ponto a outro. Eu não estarei preocupado aqui com o que causou, o que fez as coisas estarem em movimento. Isso vai ser tema para a próxima área, que vai ser a dinâmica. Então, aqui na cinemática, nós só estudamos os movimentos em si. A gente vai estudar os movimentos retilíneos, que é o MRU, o MRUV, os movimentos parabólicos, que são os lançamentos, e vamos fechar com o movimento circular e uniforme. Nessa primeira aula, a gente vai estudar alguns conceitos básicos na cinemática, que serão muito importantes, não só aqui na cinemática, mas em toda a física no geral. Bom, pessoal, o primeiro conceito que eu quero explorar contigo é o conceito de referencial. Esse conceito, pessoal, ele é importantíssimo, não só aqui na cinemática, na mecânica, mas para toda a física. Pessoal, o que vai ser um referencial? Vamos atentar aqui. Pelo nome disso aqui, de referencial, referencial tem a ver com o quê? Com referência, correto? Então, um referencial vai ser o quê? O referencial vai ser um corpo ou um sistema de referência que a gente vai usar como base para explicar os fenômenos físicos. Tá? Deixa eu, com meus poderes de edição, escrever isso aqui e aí tu copia. Espera aí, olha só, tu vai ver que vai estalar os dedos. Então tá aí, pessoal. Esse é o conceito de referencial, um corpo, um sistema usado como referência para descrever fenômenos físicos. Soro, mas essa definição está meio vaga, né? Realmente, está meio vaga. Mas vamos lá, pessoal. O que pode ser um referencial? Na verdade, qualquer coisa pode ser um referencial. Tu que está assistindo esse vídeo pode ser um referencial, pode ser tomado como referência. Um que é muito usado, o solo pode ser usado como referencial. A Terra pode ser usado como referencial, o Sol pode ser usado como referencial, qualquer coisa. E por que é importante a gente ter em mente esse conceito de referencial? Porque é a partir do momento em que eu defino o meu referencial, o meu corpo, o meu sistema que eu vou tomar como referência, que eu vou descrever todos os fenômenos físicos que acontecerão a seguir. Vou te dar um exemplo. O conceito de estar parado, repouso, ou estar em movimento depende do referencial que eu adoto. Eu, por exemplo, professor Eric, eu estou neste momento parado ou estou em movimento? Talvez tu me responda, Sor, tu está parado agora. E eu te respondo, não. Depende do referencial que eu adoto. Como assim, senhor? Depende do referencial. Se eu adotar como referencial o solo, a Terra, realmente o professor Eric está parado em relação ao solo e à Terra. Mas e se eu adoto como referencial o Sol? Eu, professor Eric, estou em movimento em relação ao Sol.
Percebe que dependendo do referencial que eu adote, eu posso estar em repouso ou em movimento. Então, tudo depende do referencial que eu adoto. Então, vamos colocar aqui como exemplos alguns conceitos e fenômenos físicos que são dependentes do referencial que eu adoto. Então, a gente já viu que, por exemplo, repouso ou movimento dependem do referencial que eu adoto. Outra coisa que depende do referencial que eu adoto, trajetória, né? O formato de uma trajetória depende do referencial adotado. Como assim, Sor? Trajetória depende do referencial. Olha o exemplo que eu trago aqui para ti, ó. Vamos supor comigo que tu tem uma pessoa andando. Vamos desenhar aqui a pessoa. A pessoa está aqui andando e essa pessoa está jogando uma bolinha para cima. A pessoa caminhando para frente e jogando uma bolinha para cima. Se tu notar, óbvio que a bolinha sempre cai na mão da pessoa, mas esse movimento da bolinha, dependendo do referencial que eu adoto, pode ter um formato de trajetória diferente. Eu olhando e tu também olhando aqui de fora, tu vai dizer, a bolinha tem uma trajetória que é uma parábola, certo? Uma parábola. Agora, se eu olhar como referencial essa pessoa que está aí jogando a bolinha para cima e para baixo, qual é a trajetória que essa pessoa vê para a bolinha? Uma trajetória retilínea, em linha reta. Ela só está vendo a bolinha subir e descer. Então, tudo depende do referencial adotado, certo? Ou imagina também um avião andando assim, e daqui a pouco o avião solta uma bomba, um míssil no solo. Qual é a trajetória que esse míssil vai ter? Depende do referencial adotado. Uma pessoa olhando de fora no solo vai dizer que o míssil tem uma trajetória parabólica. Uma pessoa lá dentro do avião, usando o avião como referencial, vai ver o míssil simplesmente caindo em linha reta, vai ver então uma trajetória retilínea. Por isso, pessoal, vejam só a importância de definirmos um referencial. Tranquilo? Mais para frente, quando nós tivermos nossas aulas de leis de Newton, nós vamos ver que existem os chamados referenciais inerciais e os referenciais não inerciais. Já te dando um pequeno spoiler, o que vai ser um referencial inercial? Vai ser aquele referencial que não tem aceleração. E o referencial não inercial vai ser aquele referencial que tem aceleração. Certo, pessoal? Muitas vezes, o sistema que a gente usa como referencial é um sistema que tu vê também lá na matemática. É aquele sistema com os eixos ordenados, aquele par ordenado XY, que são as famosas coordenadas cartesianas. XY, esse é o referencial muito usado. Tranquilo? Aqui a nível médio a gente provavelmente vai usar só dois eixos em duas dimensões, x e y, mas pode existir também um terceiro eixo que eu vou colocar aqui, né, porque podemos ter três dimensões, que seria o eixo z. Mas geralmente vamos lidar só com dois eixos, x e y. Esse é o referencial mais comum que a gente usa. E detalhe, tu pode colocar ele aonde tu quiser. Maravilha? Esse é o primeiro conceito da aula de hoje. Referencial. Copia aí bem bonitinho. E agora vamos para um outro conceito. Usando os meus poderes de edição, eu vou apagar tudo. E nosso próximo conceito vai ser distância percorrida e deslocamento. Vem comigo, vamos ver isso. Então, pessoal, antes da gente entender deslocamento e distância percorrida, eu preciso definir contigo o que é posição. A posição de qualquer coisa, mais uma vez, é um conceito, uma grandeza física que depende do referencial que eu adoto, correto? Geralmente, um referencial muito comum que tu tem como exemplo é o marco quilométrico nas estradas. Isso é um exemplo de referencial. O marco quilométrico nada mais é do que
uma contagem aqui de posições arbitrariamente definida como por um sentido de crescimento, né? Então, tu escolhe que determinado ponto é a tua posição 0. E tu indica qual é o sentido de crescimento da posição, né? Geralmente aqui é colocado para a direita, pode ser para a esquerda, não tem problema nenhum. E aí tu vai colocando as posições sucessivas aqui. Então, a posição que tu possui, né, é relativa sempre a um dado referencial, né? Nota que esse referencial, conforme eu defini aqui, neste momento, este pontinho que eu marquei aqui, possui a posição S, é o símbolo para posição, é igual a 2. Vamos botar aqui no Sistema Internacional em metros, certo? Mas eu só posso dizer que eu estou na posição 2 em relação a esse referencial. Eu poderia estar na posição 0 se eu adotasse outro referencial? Poderia. Eu poderia estar numa posição negativa? Sim, poderia estar numa posição negativa, uma posição menos 2. É tudo relativo ao referencial que eu adoto. Maravilha! Se tu quiser usar como símbolo x para a posição y, também pode. Tudo uma questão de convenção aqui. E agora vamos ao conceito, primeiro, de deslocamento. Vamos lá. Então, pessoal, deslocamento. Quando eu falar em deslocamento, deslocamento é a mesma coisa que a minha variação do espaço ou variação da posição em que eu estou. Conceitualmente, é isso que é deslocamento. Agora, matematicamente, então, a gente pode definir deslocamento da seguinte forma. Já que deslocamento é uma variação de espaço ou uma variação de posição, na física, quando a gente trata de variação, a gente usa geralmente essa letra aqui, ó, letra grega delta. E sempre quando a gente tem uma variação é definida como o final menos o inicial da grandeza. Então, variação de espaço ou variação de posição vai ser a posição final que tu ocupa, S final, menos a posição inicial, S0. Toma cuidado, hein? Muita gente olha aquilo ali e pensa que é SO. Não é SO, é S0. Sor, por que é S0? Porque geralmente o 0 ele vai denotar inicial porque indica que é o instante de tempo 0. Né? O pessoal pensa que é muito, é VO, SO. Não, é S0, do instante de tempo 0. Para te dar um exemplo aqui, vamos lá, vamos definir o nosso referencial aqui, ó, tá aqui, ó, cresce para cá o referencial. Aí vamos dizer que um corpo ele começa na posição x é igual a 2, ele vai para a posição x igual a 6 e volta para a posição x igual a 3, certo? Ou seja, o corpo fez esse trajeto aqui, foi daqui para cá e parou aqui, certo? Aqui a bolinha pegou e parou aqui. Qual foi o deslocamento desse cara? A variação da posição. A variação da posição que ele teve, ΔS que ele teve, foi 3 metros, sua posição final, menos 2 metros, 1 metro. Essa foi a variação do espaço que ele teve. Sor, mas ele foi até a posição 6. Não importa aqui, meu amiguinho, minha amiguinha. Aqui, para o deslocamento, só importa o seguinte. O nosso amigo aqui, nosso objeto, ele começa o seu movimento na posição 2, tá vendo? Ó, começa na posição 2 e ele termina na posição 3. Essa é a variação do espaço que ele teve. Sor, não importa o que aconteceu no meio do caminho? Não. Só importa onde ele começa e onde ele termina. Tu pega o ponto inicial e o ponto final da trajetória. A distância entre esses dois pontos é o meu deslocamento. Certo? Notem bem, pessoal.
o deslocamento, o ΔS, a tua variação do espaço, pode eventualmente ser negativo. Sim, pode ser negativo. Por exemplo, se ao invés de ter esse exemplo que eu te dei aí, eu dissesse que o móvel começa na posição 3 e vai para a posição 2. Se ele começasse na posição 3 e fosse para a posição 2, qual é que seria a variação do espaço? 2 final menos 3 inicial seria menos 1. Pode ser negativo também. E agora que tu entendeu o que é deslocamento, vou te mostrar o que é distância percorrida. Com os meus poderes de edição, vou te mostrar. Então, pessoal, distância percorrida. Quando eu falar em distância percorrida, olha a diferença para deslocamento. Distância percorrida, eu levo em conta todo o trajeto percorrido pelo móvel. Ah, Sor, como assim, Sor? Olha só, eu vou pegar a mesmíssima situação, o mesmo exemplo que eu te dei anteriormente para deslocamento. Tá? A mesma trajetória, a mesma historinha com o mesmo referencial, certo? Ou seja, um móvel, um pontinho começa na posição 2, vai até a posição 6 e volta para a posição 3. Nós já sabemos que o deslocamento dele, né, que a sua variação de espaço, de posição, foi de 1 metro. Mas agora, quando eu falar em distância percorrida, e vamos usar como D o símbolo para a distância percorrida, aí quando eu pergunto a distância percorrida, eu tenho que pensar o seguinte: tu concorda que da posição 2 para a posição 6, eu andei 4 metros, né? Daqui para cá foram 4 metros. 4 metros. E da posição 6 para a posição 3, eu andei mais 3 metros. Mais 3 metros. E somando 4 com 3, ao todo eu andei 7 metros. Perfeito? Essa foi a distância total que ele percorreu. Ou seja, eu vou pegar todo o caminho que ele fez e vou somando todas as distanciazinhas que ele percorreu. Isso que é a distância percorrida. Olha bem a diferença entre os dois. O deslocamento não se importa com o que teve no meio do caminho, com a trajetória. Só importa o ponto inicial e o ponto final. Para a distância percorrida, não. Aí tu vai somando tudo, toda a trajetória que ele fez. Nota a diferença entre os dois. Inclusive, tem situações em que um deles pode ser 0 e o outro não. Se eu pegasse aqui e eu dissesse que ele foi da posição 2 para a posição 6, mas voltou para a posição 2. Né? Foi até a 6 e voltou para 2. O deslocamento nesse caso seria 0. Por que o deslocamento nesse caso seria 0? Porque tu foi e voltou para o mesmo ponto. A posição final menos a inicial daria 0. Mas a distância percorrida não seria 0. Por que a distância percorrida não seria 0? Porque eu percorri 4 metros, depois mais 4 metros, 8 metros. Essa é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Já te adianto que em boa parte dos casos que nós trataremos aqui, eles vão acabar dando a mesma coisa. Mas é importante que tu saiba a diferença dos dois. Certo, pessoal? E para fecharmos esta aula inicial, quero explorar contigo o conceito de velocidade. Vem comigo mais uma vez com os nossos poderes de edição. Então, pessoal, vamos ver agora o conceito de velocidade, que é uma grandeza que nós acabamos lidando muito no nosso dia a dia, né? Então, era bem palpável para a gente. Mas vamos lá, deixa eu conceituar aqui para ti o que é velocidade. Velocidade é a grandeza física que mede a rapidez do meu movimento. Certo, pessoal? A rapidez do teu movimento. Já vou te falar também que velocidade, nota que eu vou botar aqui, ó, uma flechinha em cima dela,
te indicando que velocidade é uma grandeza vetorial. Se tu não sabe o que isso significa, nós temos aqui uma série de vídeos também sobre vetores. Vou deixar linkado aqui em cima, caso tu queira assistir essa série. Tranquilo? Então, velocidade mede a rapidez do meu movimento. Matematicamente, a gente define velocidade como sendo a variação do espaço pela variação do tempo. Variação do espaço pela variação do tempo. Claro, meu amiguinho e amiguinha, que existirão vários tipos de velocidade aqui na física. A gente pode ter, por exemplo, a velocidade instantânea, que mede a tua rapidez naquele determinado instante. A gente pode ter a velocidade média. O que é a velocidade média? Vai ser a rapidez média do teu movimento. E mais para frente ainda nós teremos a velocidade angular. Vamos aprender isso lá no movimento circular, que ela vai medir o quanto de ângulo que tu está fazendo. Tranquilo? Mas essa que é a definição geral de velocidade. E eu mostro aqui contigo qual é a unidade utilizada para velocidade. Provavelmente tu conheça aí a que a gente mais usa aqui no Brasil, que é o quilômetro por hora. Mas eu quero te mostrar a lógica da unidade de velocidade. Nota que se velocidade é definida como variação do espaço, né, por variação do tempo, a unidade da velocidade ela vai seguir esta lógica. Vou botar aqui para ti. Qual que vai ser a unidade para a variação do espaço? Tu pode ter o metro, pode ter o quilômetro, pode ter centímetro e por aí vai. Qual vai ser a unidade para a variação do tempo? Qual é a unidade de tempo que a gente tem? A gente pode ter o segundo, hora, podemos ter também minuto e etc. E a unidade de velocidade pode ser qualquer unidade que siga a lógica em que tu tem unidade de distância em cima e unidade de tempo embaixo. Então, tu pode ter várias combinações aqui. Tu pode ter metro por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. Tu pode ter também quilômetro por hora, que é a que a gente mais usa aqui no Brasil. Agora, tu pode ter também centímetro por segundo e por aí vai. Vai da tua criatividade. Qualquer unidade que seja distância em cima e tempo embaixo é uma unidade para velocidade. Bom, vamos interpretar aqui o significado de cada unidade. Vamos supor que tu tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Veja bem, o que significa ter uma velocidade de 10 metros por segundo? Significa que tu anda, que tu percorre 10 metros a cada 1 segundo. Por isso, 10 metros por segundo. Ou se tu tem uma velocidade de 35 km por hora, o que significa isso? Que tu anda 35 km a cada hora. E por aí vai de acordo com a tua criatividade para a unidade de velocidade, certo? E bom, pessoal, para que a gente encerre aqui, vamos ver como é que a gente converte unidades de velocidade, ok? A conversão mais comum, a mais usada, que é a que eu vou passar aqui, é a conversão entre quilômetro por hora e metro por segundo. Por que essa é a mais comum? Porque, bom, quilômetro por hora é a unidade que a gente mais usa aqui no Brasil, mas metro por segundo é a unidade do Sistema Internacional. Então, é por isso que é bom que tu saiba essa conversão, mas pode ser, dependendo aí do teu concurso, que tu tem que usar outras conversões. Tranquilo? Bom, uma maneira de converter unidades de velocidade é fazendo o seguinte. Vamos supor que eu queira converter quilômetro por hora para metro por segundo. Tá? Vou botar aqui, eu tenho uma velocidade, eu vou botar de 1 quilômetro por hora. E eu queira saber
andando 1 km por hora equivale a andar quantos metros por segundo? Pode fazer assim, ó. Tu pode converter individualmente as unidades de distância e de tempo. Aí fica assim, ó. 1 km equivale a quantos metros? A 1000 metros. Então, 1 km por hora equivale a andar 1000 metros. E agora eu também converto a unidade de tempo. 1 hora equivale a quantos segundos? 3.600 segundos, 60 vezes 60. Então, 1 km por hora equivale a 1000 metros sobre 3.600 segundos. Ou seja, eu converti individualmente as unidades da distância e do tempo. E fechando a conta aqui, ó, vou cortar os zeros, tchaca, 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 e dá para simplificar esse zero e colocar uma vírgula aqui. E aí, no final, fica 1 dividido por 3,6 metros por segundo. E é aí que vai surgir aquela famosa conversão entre essas duas unidades. Tu percebe que, no fim das contas, para converter quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu fiz com esse valor que eu tinha aqui do 1? Eu dividi ele por 3,6. Isso sempre vai acontecer, meu amiguinho e minha amiguinha. Sempre que tu tiver uma unidade de velocidade em quilômetro por hora e tu quiser passar essa unidade para metro por segundo, sabe o que tu vai ter que fazer com isso? Simplesmente tu vai dividir o valor que tu tem por 3,6. SOR sempre divide por 3,6? De quilômetro por hora para metro por segundo? Sim. E, obviamente, se tu tiver que fazer o contrário, né, se a questão pedir isso, ou seja, de metro por segundo passar para quilômetro por hora, aí tu vai fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, ou seja, tu vai multiplicar esse valor por 3,6. Olha só como é tranquilo. Muitas pessoas simplesmente gravam isso, mas além disso, eu te mostrei aqui de onde é que vem esse bendito número que é o 3,6. É por causa dessa relação entre o quilômetro e o metro e segundo e a hora. Tranquilo, pessoal? Se tu tiver que fazer outras conversões, aparecerem outras unidades, por exemplo, centímetro por segundo, tu pode ir convertendo individualmente as unidades. Converte o centímetro para metro, o quilômetro para centímetro e por aí vai. Maravilha, pessoal? Espero que tu tenha gostado dessa videoaula. Nos vemos nas próximas videoaulas. Maravilha? Não te esquece de te inscrever no canal e clica no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for postado. Também clica no gostei, assim mais pessoas ficam sabendo desse vídeo. Vou ficando por aqui. Dá um tchau pro Sora agora. Tchau!